Qual você acha que é o meu nome? Fernanda. Não, Camila. Eu acho que o seu é Annelise. Não, você me conhece, né? Porque ninguém vai chutar o nome. Não. 31 anos. Não, 34. Tá. 32. Eu? Que ideia. 36. Qual você acha que é meu filme favorito? Olha, essa foi difícil, porque eu não acho que você tem cara de que gosta de filme romântico. Que bom, acertou. Mas também não de terror. Então eu fui numa coisa, tipo, muito aleatória. Os Vingadores, assim. Não, eu vou também, que eu não gosto de herói. Então, não faço ideia. Eu gosto de uma coisa mais sanguinária, assim, tipo Vikings, sabe? Ah, entendi. Ok, nem Eu fui pra esse coloquei meu gênero. primeiro amor, aquele do Macaulay Culkin, sabe? Olha, eu nunca assisti esse, mas filme romântico é a minha... É? Ó, tô indo bem. É. Viagem de destino, eu coloquei interior. Como se fosse pro interior, pra uma chácara, sabe? Não coloquei um destino específico. Tá. Eu já coloquei bem assim uma Europa mesmo. Nunca fui. Eu fui pra Bariloche, foi a melhor viagem. Minha melhor viagem, putz. Rio de Janeiro, acho que é o meu lugar preferido. Prato favorito, eu coloquei massa. Não ri, mas sabe aquele espaguete assim com... Eu olhei pra você e falei, meu, eu acho que ela... Errou Não? feio. Eu como espaguete, mas assim, meu Deus, eu não sei se eu enjoei, mas eu não posso nem ver. Mas qual é a preferida? Ah, hambúrguer, Hambúrguer. E a minha? lasanha. Errou, odeio massa. O meu prato preferido é uma paella caipira. Nossa, nunca que eu ia editar um negócio desse. É o que eu faço. Eu não como isso, então eu não ia chutar isso. Qual você acha que foi o melhor dia da sua vida? Eu acho que foi o dia que você comprou uma casa. Não comprei uma casa. E nem tenho vontade, então provavelmente não vai ser o melhor dia da minha vida. Tá. Eu coloquei o casamento, mas eu coloquei nascimento de filho. Apesar de você não aparentar ter um filho, mas... Nossa, que gente verde. Mas Já chutou sua idade abaixo? então, exatamente. Eu fiquei reparando, assim, falei, não sei. Olhei que você Sim. tem uma correntinha, assim. Falei, pode ser que tenha alguma coisa Não, tá escrito relacionada a Dinda. filho, então. Falei, vou colocar nascimento do filho aqui, porque sempre vai superar o casamento, né? O melhor dia foi o nascimento dos meus filhos. É incomparável, É. né? Não tem. Não tem. Por mais Não que tem. seja... Porque no meu caso, né, eu tive 2 partos totalmente diferentes um do outro. E não foram assim, nossa, aquela alegria que a gente vê no Instagram, as pessoas fotografando. E, né? Família no hospital, não foi nada disso. Mas mesmo tendo várias intercorrências, aquele dia vai ser o mais feliz da vida mais de qualquer importante. pessoa. Não consigo imaginar uma mãe que não ache que o dia do nascimento do filho seja o dia mais importante. Eu também penso isso. E pra mim, ontem mesmo eu visitei uma amiga que o neném nasceu e eu falei pra ela como é que tem pessoas que não conseguem achar esse dia mágico, né? Porque eu falo que é uma sensação tanto de magia quanto animal. É instintivo mesmo, sabe? Assim, você tá ali, cheiro diferente, você quer estar perto. É a melhor sensação do mundo. Qual foi o pior dia da sua vida? Eu coloquei... Qual você acha que é o dia dela? Qual foi? O dela. Eu acho que foi o dia que você perdeu sua avó. Foi um dia difícil quando eu perdi minha avó. Mas não foi o pior. Qual foi o pior? Quando eu perdi um filho. Você perdeu um filho. Nossa. E aí você Como foi? Como foi? Foi... Ele já... Você tava grávida ou já tinha Não, nascido? ele era nascido, ele tinha quase 2 anos. Nossa, tô toda arrepiada. Faleceu do quê? Asma. Foi, como que eu vou dizer assim? Foi súbito. Então, é o tipo daquela morte que a gente não tá esperando. Então, quando eu perdi a minha avó, ela estava doente, ela estava internada. Então, existe todo aquele preparo psicológico, inconsciente até, que faz parte do próprio ser humano. Quando você tem uma pessoa doente e você acompanha aquele progresso para a morte. E no caso dele, não, né? Foi muito súbito. Eu tava com ele vivendo o meu dia e, de repente, em 2 horas, a minha vida mudou completamente. Ele seria seu terceiro filho? Meu segundo. Seu segundo. Faz tempo? Agora vai fazer 7 anos esse ano. Ele tratava?
Então, ele tratava como uma doença respiratória não diagnosticada, porque segundo a OMS, a nomenclatura asma, ela não pode ser dada a crianças menores de 2 anos, porque até então é uma bronquiolite, uma bronquite, uma rinite, todas essas ites, menos asma, porque dizem que não pode dar esse nome. Mas aí quando ele morreu, no óbito dele, colocaram asma. E você viu? Eu vi... Ou tava dormindo? Como foi? Não. A gente... Era final de ano, na verdade. Era entre Natal e Ano Novo. E eu tava na casa da minha avó, que a gente foi comer o resto das ceias todas. Que sobrou da... Exatamente. E era um dia muito quente. Naquele dia ele já tinha acordado diferente. Ele tava muito sonolento. Acorda, daqui a pouco dorme de novo. Mas era um dia terrivelmente quente. Era 28 de dezembro. Então tava muito quente. Então... a princípio eu até achei que ele tava mole por conta do calor, ou sei lá, né? Até engraçado aconteceu uma coisa, que eu acho que eu nunca comentei com ninguém assim. Nesse dia, fez 25 anos da morte da filha da Glória Pérez. E eu não sabia da história. Eu sabia que tinha acontecido, que ela tinha sido assassinada e tal, mas eu nunca tinha ouvido a respeito da história dela. Nesse dia, a gente ia almoçar na casa da minha avó, mas acabou que, por conta dele dormir, eu atrasei. E aí eu fui assistir o video show e tava tendo um especial sobre aquilo. Não sei o que. E aí começaram a contar a história dela e tal. E mostrar a Glória Pérez, mostrando que o quarto da menina ainda existia, contando como tinha acontecido e tudo mais. E aí, nossa, aquilo mexeu comigo de um jeito que eu falei, nossa, que mulher forte, que mulher... como que ela suportou, como que ela aguentou isso, como que ela vive até hoje. E eu me imaginei naquele lapso de segundos ali, que eu falei, nunca que eu conseguiria viver sem meus filhos. Nunca que eu conseguiria ter a força que ela teve ali, que ela demonstrou, e de entrar no quarto e lidar com aquilo 25 anos depois e ela ainda sofrer por aquilo. Falei, não dá, pra mim isso aí é surreal. E nunca na minha vida eu imaginei que horas depois... Você estaria passando pela mesma coisa. Foi horas depois, assim, horas depois. Isso aconteceu 2h da tarde, eu tava assistindo o video show, e meia-noite meu filho tava morto. Ele acordava, tomava água e voltava a dormir. Quando eu fui trocar a fralda dele pra ir pro hospital, que eu vi que a fralda tava seca. E eu falei, mas eu não troquei a fralda dele hoje o dia inteiro. E ele tomou uma madeira de água o dia inteiro. Falei, pra onde foi essa água? E, mais uma vez, na minha cabeça, falei assim, isso é uma consequência do calor. Fui pro hospital com ele assim, achando que era só mais uma crise. Pouco tempo depois, assim, a gente chegou no hospital, eram umas 11 da noite. Aí, 00:50 foi quando o médico deu a notícia. Então ele morreu no hospital. Morreu no hospital. Pior dia da minha vida, então... Eu acredito que tenha sido quando você perdeu alguém. Não foi o fato de perder, mas foi o fato de contar para uma mãe que ela ia perder. Por isso que eu me emocionei. Eu cuidei de um tio em estágio terminal. A minha avó é viva. E acho que foi o dia de contar para ela que realmente não tinha condições. É que a sequência da vida, né, é a gente enterrar os pais, né? E não foi a primeira vez que eu vivi essa experiência, porque eu perdi um primo com 30 anos. E no velório dele, o filhinho dele falava assim, acorda, papai. Então, foi muito pesado. E a minha avó sempre foi um símbolo de religião, sabe? Fé para nós. E quando eu fui contar para ela, eu falei, vó, a senhora precisa ter a certeza de que é o melhor para ele. Como você vai falar para uma mãe que o melhor para o filho dela não tá perto dela? Porque ele era uma pessoa que já vinha com alguns problemas, ele tinha esquizofrenia, ele não trabalhava, ele era afastado, então era o dia inteiro do lado dela. Então, de todos os dias que eu já vivi, porque eu acho que o resto que a gente vive tá destinado para nós, sabe? Mas você
falar sobre o que vai acontecer pra vida da outra pessoa é muito pesado. Por isso que eu me emociono quando alguém fala, é uma dor inexplicável. E eu lembro do sussurro dela, sabe? Parecia que ali ela já estava se despedindo, que ela fez... Como quem diz, uma parte de mim tá morrendo agora, junto com ele. Como a gente ressignifica isso? Não faço ideia. Até hoje busca, né? Até hoje, porque tem épocas que eu tô bem, e aí eu acho que eu já me curei. Eu falo, não, acho que agora eu já vivo bem com essa informação. E tem épocas que não. Tem épocas que parece que eu dou 10 passos para trás. Mas é quase inevitável, porque às vezes eu me pego falando dele como se ele ainda fosse parte do meu dia a dia. Aconteceu um X coisas, né? Eu trabalho com público, então às vezes tem umas crianças pequenas correndo, ou uma mãe que é um cliente meu, tá lá com a criança pequena. Aí ela começa a contar, meu filho fez tal coisa, e aí eu me pego falando pra ela assim, meu filho era assim também, fazia isso, você acredita? Ele era como se ele estivesse aqui. Como se eu estivesse contando uma história de uma criança viva que cresceu só. Eu vou responder isso pra você, depois você me falar qual é o seu maior medo da vida. Que eu coloquei que é perder pessoas que ama. Eu não coloquei se eram filhos, mas são as pessoas próximas. Né? Hoje não. Hoje meu medo não é perder alguém mais. Acho que eu já perdi o que eu tinha pra perder. Hoje meu medo é eu morrer e deixar a minha filha sem mim. Porque eu acho assim que no cenário atual ela depende muito de mim e eu não quero morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? E graças a Deus fui abençoada com um marido excelente, mas eu não tenho esse medo. E eu tento passar essa segurança pra Malu bastante, que eu não tenho medo de morrer. Mas a minha cabeça às vezes pensa, se eu perdesse a Malu. Então, hoje, o meu maior medo é perder a Malu, não morrer. Eu coloquei que o seu maior medo era perder a sua mãe. Não tenho medo de perder mais ninguém. Mas a Malu eu tenho. Essa dor deve ser a pior. No velório desse meu primo, foi engraçado que todo mundo entrou no carro e se preocupou, porque eu tenho 2 vós, graças a Deus. E todo mundo se preocupou. Leva a avó. Pega um não sei quem. E ninguém se preocupou com os pais. Porque tava eu e mais uma prima. Como você tira os pais de perto de um caixão? Porque ali você tá muito com a parte física. Que é muito difícil você desapegar. Eu não sei até hoje o que eu falei pra minha tia. Eu só sei que ela fala todas as vezes que ela me vê. Eu nunca vou esquecer o que você falou pra mim. Eu não sei. A gente se apega tanto que eu pago até hoje a caixinha onde ficam os ossinhos dele lá. E eu não consigo desapegar. Mas você é mãe. Eu mãe tenho pega, mãe cheira, consciência. mãe acalenta. Mãe é mãe. Eu tenho um pai que tá em fase de tratamento e esses dias, sozinha, eu penso em milhões de coisas ao mesmo tempo, porque até então, por mais que eu sou chorona da família, que é mais que vamos fazer isso, aquilo. E eu pensei, nossa, acho que vou clamar meu pai se acontecer qualquer coisa, né? Aí todo mundo vem. Mas a sua avó vai querer ver isso. Ela é a mãe. Aí eu falei, mas eu vou clamar mesmo assim, ela não vai ver nada. Mas é exatamente isso que aconteceu, tá? Eu sempre tive a ideia de que enterrar não, isso aí é coisa do passado. Você vai poluir os lençóis freáticos, Era esse o meu pensamento. Mas eu me lembro, porque no dia que ele faleceu, aí arrumaram, acho que foi até o Alan, me arrumou um monte de remédio, me doparam nesse dia. Então eu tava muito fora de mim, assim, eu tava ali, mas eu não tava consciente. Ué, mas você me dopou. Mas é verdade. E a gente tava na casa da tia do meu ex-marido e a minha mãe chegou e eu mesmo fora do ar, eu tava num cômodo, ela tava no outro, eu ouvi ela cogitar de cremar ele. Mas quando eu ouvi a palavra cremação, eu dei um grito.
Nem de jeito nenhum, mas nem pensar. Proibido essa hipótese. Se vocês fizerem alguma coisa com ele, eu vou saber. E eu não falo com mais ninguém aqui nesse recinto, nunca mais eu falo com vocês. Se você pudesse ter apenas um pedido a ser realizado, eu coloquei que seria fazer infinita existência dos seus pais. Mas eu acho que já seria outra resposta. Não sei, eu acho que... na verdade, eu nem sei o que eu pediria, assim. Sinceramente, não sei. Porque, né... Eu não sei. Não sei o que eu pediria. Eu imagino que pra você, o seu pedido seria uma vida longa. Pra você estar o máximo de tempo possível com a sua família, com a sua Não, filha. que eu acho que eu vou morrer cedo, loucura, tá? Mas eu acho que eu vou morrer cedo. Mas eu gostaria muito que a Malu sentisse em mim a confiança, o apoio, a certeza de que ela não precisa procurar ninguém. Eu vou estar aqui, sabe? É a certeza. E isso eu tenho hoje. Meu marido fala, é encantador, Camila. Tudo que ela vai fazer, e não é no sentido de insegurança, é no sentido de... Mãe, olha só o que está acontecendo. É isso que eu quero. O que Deus significa para mim e qual a importância da fé. Olha, por um longo período eu fiquei cética, sabe? Olha, eu não acredito que um Deus que me ama tanto vai fazer tudo isso acontecer na minha vida, sabe? O meu tudo isso isso aqui, ó, perto do que você já viveu, tá? Misericórdia, me sinto até Eu achava que aquilo... E foi um período curto, ali eu me sentia bem vazia. Eu cheguei a comentar com amigos sobre isso, que por mais que eu procurasse, não tava me completando, mas eu sei que a barreira era aqui, era comigo. Retomando a minha espiritualidade, o meu contato, a minha aproximação com a fé, com Deus, eu descobri uma forma de conviver com tudo que é difícil e fácil também, sabe? É um acalento. Ali eu sei que eu posso ser eu mesma sem julgamento. Ele significa pra mim esse acalento, sabe? A certeza de que ali eu tenho um psicólogo melhor de todos. Deus, assim, sempre foi a coisa mais importante da minha vida, assim. Como uma pessoa para quem eu corro quando eu preciso de alguma coisa, porque sempre ele fala comigo, sempre. Eu gosto muito de ler a Bíblia porque é batata. Eu estar procurando uma resposta para alguma coisa e abrir a Bíblia e tá lá. E quando o Arthur faleceu, Arthur, quando ele faleceu, as pessoas dentro do próprio hospital, né? Porque assim, aconteceu, foi praticamente um circo, assim, né? Quando aconteceu, porque o pai dele começou a gritar, e aí foi um show de horrores, assim, foi horrível. Então todo mundo no hospital sabia o que estava acontecendo. Então pessoas que eu nunca vi na vida vieram falar pra mim, não culpe Deus, porque Deus sabe o que faz. E mesmo naquela situação, eu falei para várias pessoas, mas eu não estou culpando Deus. Porque por incrível que pareça, eu não levantei para cima e falei, por que o Senhor fez isso comigo? Eu não fiz isso. Às vezes eu até acho que eu agi da maneira errada. Eu sei que não deve existir uma maneira certa. Porque eu acredito tanto em Deus, eu tenho tanta fé nele, que eu não o questionei. Dor, para mim o que é dor... o que eu não consigo resolver. O que eu não consigo resolver pra mim dói bastante. O que não tá nas minhas mãos. É difícil você só entregar, né? E confiar. A gente tenta, mas a ansiedade não deixa. Então, pra mim, dor é não ter controle das coisas. Pra mim, dor são decepções. O que mais me causa dor hoje é me decepcionar com pessoas. Dor física, às vezes. Dependendo do tamanho da decepção, é aquela dorzinha que aperta mesmo, assim, peito. Isso é dor pra mim hoje. O que mais é importante na minha vida é minha família. Minha filha. Minha família é a certeza de que tudo vale a pena.
Começa aí você agora. Resumir a vida em uma palavra. A minha vida é luta. Como uma pessoa depressiva e ansiosa, é uma luta para levantar da cama, é uma luta para ir trabalhar, é uma luta para voltar para casa, é uma luta diária. Pra mim é resiliência. Em tudo a gente tem sempre que estar se adaptando. É uma luta diária. Se adaptar, né? A resiliência. Com base na história, conta você aí o que é a mensagem ou o conselho. Não sei se é uma mensagem, se é um conselho, mas a única coisa que eu tenho para dizer sempre é: a gente tem que confiar naquilo que você tiver fé, porque eu sei que tem pessoas que não acreditam em Deus, então que acreditam no universo, forças maiores. Sei que você tem que acreditar em algo para você conseguir sobreviver. A mensagem que eu deixo é muito semelhante a essa. Eu acho que sozinho a gente não consegue enfrentar nada. Então, por isso que é a mesma posição, termo que você usou. Precisa ter alguma coisa, uma fé, uma espiritualidade, sei lá, alguma coisa que te guie, que te fortaleça, que te impulsione a sobreviver. Porque é muito sobre isso que você falou. Em vários momentos da vida a gente não está vivendo, ali curtindo, aproveitando. Não, nós estamos só sobrevivendo realmente, sabe? Estando ali com uma força que algo está te dando, acreditando em algo que você não vê e apostando em algo que você não sente, não é palpável, mas Sim. é o que te dá força. Então, é o mesmo pensamento que você. Acabamos? Pode passar. Com prazer, né? Foi mesmo. Obrigada. Muito linda essa história. A sua também, com certeza. Fala pessoal, eu sou o Alan Gabionetti, sou psicólogo há 10 anos, trabalho na linha comportamental, sou idealizador desse projeto e o intuito é fazer com que essas histórias de vida possam transformar a sua. Espero que você tenha gostado desse episódio, espero que essas duas vidas possam ter gerado uma ação de mudança na sua. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, para que cada vez mais esse projeto possa crescer e alcançar tantas outras vidas que talvez precisam conhecer essas histórias que passarão por aqui. Os canais vão estar aqui embaixo e eu conto com a sua ajuda. Valeu!